Guri da base, agrada, renova contrato e volta para o sub-20, titular que pode assinar um pré-acordo, então tem chance real de perda de jogador importante, dinheiro bloqueado na justiça e também tem jogador fora dos planos de Pesolano, podendo deixar o Inter. Bom, tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, Alisson volta para o sub-20, recado direto aí do planejamento do Colorado. Vamos entender esse cenário, tá? Vamos começar por uma notícia que vai dividir a torcida entre uns que questionam que ele foi bem e outras que pedem calma, que ainda é uma promessa. Bom, o lateral esquerdo, Alisson, de apenas 17 anos, causou uma boa impressão quando apareceu no profissional, só que agora ele retornou à equipe sub-20. Bom, e por quê? Tem um motivo muito simples para isso, tá? Segundo a informação, a contratação do Matheus Bahia acendeu uma avaliação interna bem objetivo. Não existe necessidade de manter o Alisson como terceiro reserva na posição, ainda mais com Bernabei como titular. Então o jogador retorna aí à equipe sub-20 como um planejamento do Inter, tá? Mas nada também impede do Colorado recuperar o jogador mais pra frente, tá? Acredito que ele ter retornado pro sub-20 é como não tem um projeto do jogador, né, ser usado aí com tanta frequência, é melhor deixar ele na base para ter minutos, continuar jogando, né, continuar ativo e evoluindo, tá? Lembrando que o Inter renovou recentemente o contrato do jogador até 2030, que fez alguma parte da torcida não entender, mas acredito que a hierarquia do Inter seja muito claro, tá? O Bernabei titular, o Matheus Bahia como primeiro reserva momentaneamente, os dois podendo alternar ali, tá? Dependendo da partida. E bom, o ponto importante é que o Alisson agradou nos bastidores, mas o Inter buscou uma alternativa mais pronta para o momento, não quer queimar o garoto, entende que o garoto pode render, né, mais para o futuro, então eu acredito que tenha sido uma decisão acertada, mas também entendo como é bom para o jogador jovem estar entre os profissionais, pegando ambiente de partida, mas enfim, cara, aí é decisão interna do clube. Quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, porque, bom, vamos falar agora de Vitinho, que recebeu sondagens, tem um pré-contrato liberado e o Inter corre perigo e também contra o relógio, tal assunto que mexe com qualquer diretoria. O risco de perder jogador, né, podendo ser iminente. No começo da temporada, o atacante Vitinho, titular do Pesolano, foi procurado pelo Santos e também por clubes do exterior, tá? As negociações não avançaram e ele segue no Inter, só que o alerta continua ligado. O Inter ainda não conseguiu renovar o contrato com este jogador, tá? O vínculo dele com o Dinamo de Kiev vai até junho, no caso ele está emprestado ao Inter e ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe, ou seja, ele já está livre para assinar, né, o famoso pré-acordo. Como ele está emprestado ao Inter, tá? O Inter poderia fazer duas coisas, assinar esse pré-acordo com o jogador, tá? E aí, quando ele ficar livre do seu contrato com o Dinamo de Kiev, ele segue sendo jogador do Inter aí com um contrato, né, profissional, ou, tá? Ou o Inter dá um jeito, paga algum valor pro Dinamo de Kiev, acerta com o jogador em definitivo já agora, porque o Inter tem um risco real de perder o jogador que é titular hoje na equipe do Inter, né? Tem um bom desempenho, no passado o desempenho dele foi muito sólido, então isso tudo liga um famoso sinal de alerta na equipe do Colorado, mas que segue negociando com o jogador, segue discutindo contratos, tá? O Inter tenta formalizar este acerto com o jogador e segundo o Fabinho Soldado, tá? Ele que está nas linhas de frente das conversas, a ideia do Inter é oferecer aquele novo vínculo até o fim de 29, mais detalhes salariais, metas, enfim, bônus, né, luvas, tudo isso segue sendo discutido e é o maior entrave no momento, mas a expectativa é boa, tá? Bom, comenta a tua opinião, vale o esforço pelo Vitinho, tu gosta, pra ti é insubstituível aqui no Inter? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque vamos falar agora de notícia ruim, tá? Novo bloqueio judicial, 1 milhão travado e o Inter tenta provar, né, o que pode ser feito aí. Bom, agora vem a notícia que dói porque não é sobre bola, tá? É os cofres da equipe colorada. Em plena terça-feira de carnaval, o Inter teve precisamente R$ 1.835
bloqueados pela justiça em ação do empresário Marcelo Robalinho da Thinkball. O próprio clube confirmou isso em petição ao tribunal. Bom, e qual é a tese do Colorado, tá? Que esse valor seria impenhorável por estar vinculado ao projeto Gurias Coloradas, ligados ao futebol feminino e também às categorias de base feminina, tá? Então, não poderia ter penhorado este valor. O argumento é, se é verba pública destinada ao projeto, não poderia sofrer penhora, né? O Inter, inclusive, diz que até 2027 a captação prevista é de 2,7 milhões para a iniciativa. Do lado do credor, a cobrança seria uma dívida antiga na casa dos 1,3 milhões de reais relacionados à transferência do Patrick em 2021, tá? Segundo a defesa da empresa, foram serviços prestados não pagos, houve acordo de parcelamento em 31 de maio e teria sido descumprido. Por isso, né, foi colocado este montante na justiça. E a parte que chama atenção, o agente pediu bloqueio de valores que o Inter receberia nas negociações de Vitão e Ricardo Matias, e o pedido foi atendido, tá? O Inter, né, procurado, informou que não vai se manifestar publicamente por respeito às partes jurídicas, já que apresentou posição no processo. Então tá aí, novamente, né, um valor de uma conta bancária do Inter sendo bloqueada por uma dívida aí que, sejamos sinceros, é pagável, tá, pessoal? 1 milhão a termos futebolísticos é pagável. Ok, junta todas as dívidas que o clube tem, né, fica pesado, mas eu acho que o Inter tem que começar a quitar pequenas dívidas, porque isso atrapalha o planejamento, como, por exemplo, está atrapalhando o planejamento hoje do futebol feminino. Amanhã pode ser do profissional, amanhã do sub-20, né, do Inter, amanhã do sub-17, enfim, cara, o Inter tem que ajeitar essa parte jurídica, porque é complicado, né, as contas bloqueadas, né, limitam aí alguns movimentos do Inter, até mesmo pagamentos de despesas mensais, tá certo? Comenta a tua opinião sobre este novo caso aqui nos comentários, tá certo? Porque agora vamos falar da saída de um jogador, tá? Bom, o Inter avalia liberar alguns atletas, isso não é novidade para ninguém. Nos últimos dias ganhou força a saída de um nome criticado pela torcida, Alan Benítez, né, lateral direito, tá? Internamente, Paulo Pesolano já teria dito que com ele o jogador não irá, pelo menos não tem, né, a intenção de utilizar o jogador. Então ele não iria jogar, né, com o Pesolano. E segundo informações, ele foi procurado pelo Cerro Porteño, né? E a leitura é muito clara. O jogador fora dos planos da comissão técnica, tá? O Inter não faria jogo duro para liberar Alan Benítez. E a hierarquia hoje é muito simples. Bruno Gomes é o titular, Brian Aguirre reservas e o Benítez, terceira opção, né? Não tem espaço hoje no elenco e ocupa, né, ali uma posição de tanto salarial quanto, né, de estrangeiros na equipe do Inter. Então, todo o cenário colorado, comissão técnica, diretoria, vê com bons olhos a saída do Alan Benítez, tá? Por isso, quando houver um acordo com algum clube, o Inter pretende liberar no primeiro momento, sem custos, né, com empréstimo, talvez fixe alguma opção de compra ali, tá, pelo jogador, um valor que também não seria nada espetacular, tá? Do lado do atleta, existe o desejo de jogar mais visando uma Copa do Mundo. No meio do ano aí, une o útil ao agradável, o desejo do jogador de sair, né, o desejo do Inter de se livrar do atleta. Então, muito provavelmente o jogador vai deixar o Inter. O grande problema seria dinheiro, tá? O clube paraguaio não conseguiria pagar o mesmo salário que ele recebe hoje no Beira-Rio. Então, as conversas giram em torno de um modelo que facilite essa diferença. Então, além de sair de graça, o Inter ainda pagaria partes salariais do Alan Benítez. Bom, eu não me oponho à saída do jogador, não tá jogando, não é opção, o Pesolano não conta com ele, então acredito que hoje o Inter deva liberar, tá certo? Quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. Se tu chegou até aqui, tu vai te inscrever no canal, dar um like e comentar de onde você acompanha o Inter em campo. Por hoje é só, um forte abraço, obrigado por tudo, valeu, falou, a gente segue conversando.